Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jess aqui, amiguinhos. Vou corrigir com vocês aqui em primeira mão a prova do Colune de 2024. Hoje é segunda, a prova foi ontem, eu já peguei a prova, já corrigi, tô trazendo com vocês matemática, né? Demorei um pouquinho por causa do seguinte: primeiro saiu o Coltec, eu fiz o Coltec, vim pro Colune agora, matemática, vou corrigir também ambas as provas, Coltec e Colune, eu vou corrigir a parte de ciências, tá? Então, se você não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, amiguinho, vigia, meu irmão, e se inscreve, ativa o sino de notificações para você não perder, tá? Vamos lá para eu fazer minhas considerações sobre a prova do Colune. Eu achei essa prova, gente, a mais difícil, tá? Confesso para vocês que eu achei ela a mais difícil da tríade, né? Coltec, Colune e Cefet MG, tá? Então, assim, das difíceis, ela foi a mais difícil. É claro que teve questões aqui que estava mais tranquila, mas realmente ela teve umas questões de álgebra mais pesadas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui as questões para eu poder falar um pouquinho sobre. Bem, eu vou corrigir com vocês baseado no caderno 1, tá? Olha só, essa primeira questão é uma questão de teorema de Pitágoras, que vai envolver ali um completar quadrados, né? Então, ela envolve a geometria junto com essa parte de cálculo algébrico, eu diria, mas nada trivial, porque é uma sacada que às vezes as pessoas não têm de fato. Essa questão da fração, algumas pessoas me falaram assim que conversaram com todo mundo e essa questão as pessoas não conseguiram fazer em média, né? Assim, em média as pessoas não conseguiram fazer muito bem ela. Vai respondendo aqui quais que vocês acharam as piores e tudo tal. Vamos engajando esse vídeo, amiguinhos. Mas enfim, essa questão aí, eu achei ela, tinha que ter um raciocínio lógico, uma sacadinha, parece com uma questão antiga do Cefet. Se eu lembrar, eu vou colocar ela aqui, tá? Na hora de eu editar o vídeo, eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Por isso que eu falo, para de olhar só para sua prova, né? Essa questão parece muito com uma questão antiga do Cefet. Essa questão era uma questão tranquila, só que aqui, ó, ele coloca essa coisa para poder confundir a sua cabeça. Então, muito cuidado, tá? Vou explicar tudo no vídeo. Essa questão de álgebra complicada, complexa, essa aqui, eu realmente achei o nível dela, ó, muito bom. Beleza? Essa daqui é uma questão que tem uma pegadinha, né? Não é uma pegadinha, mas é uma sacada, gente. Quando você fala em antecessor e sucessor de números, você está falando de números inteiros. E o resultado para isso aqui, esse x, ele não é um número inteiro. Então, não existe a solução, né? Só que aí, você vai ter que prestar atenção como é que você vai escrever isso aqui dentro da resposta, né? Digamos assim, no linguajar técnico-matemático. Essa questão, ela não foi difícil comparada com as outras, né? Mas é uma questão trabalhosa, tem muita coisa para fazer, como eu sempre digo. O Colune, como tem menos questão, ele precisa numa mesma questão colocar mais coisa. Por isso que geralmente tem 3 coisas para você olhar, enfim, né? Essa aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar lá. Na equação aqui, ele vai cobrar de você conceitos de função de primeiro e de segundo grau, numa mesma questão. Essa aqui foi a mais fácil da prova, eu diria, posso dizer isso, né? Só fazer um cálculo de média aqui, mas mesmo assim, olha só, ele para cobrar ou coisas de outras matérias, ele cobrou fórmulas de área, né, de quadrado, de triângulo equilátero, de circunferência e de trapézio, né? Então, assim, nunca é trivial. Colune nunca é trivial. Essa aqui foi eita, minha dicção tá podre, o que é isso? Relativamente tranquila, caiu 2 coisas que a gente estudou demais, que foi triângulo, retângulo, isósceles e triângulo egípcio, né? Então, para quem estudou, estava relativamente ok. E essa aqui é uma questão de juros simples que eu tinha cantado a pedra lá na revisão dos desesperados. Falei que eu estava com essa intuição, principalmente por causa do Colune, que ama, né? O Colune adora juros simples. Quase todo ano cai uma questãozinha de juros simples e foi muito parecida com uma do Colégio Militar deste mesmo ano. Bem, no mais, é isso, tá? Essa semana que inicia agora, né? Do dia 20 de novembro até o próximo domingo, que é 26, a gente vai trabalhar aqui focado em Cefet RJ. E nas próximas provas também, que é CEDAF, IFMG, IFs, por aí, FUNEC, etc. Então, fique ligado para você não perder nenhuma notificação a respeito disso. Se você é aluno de outro colégio, gente, vai fazendo essas provas para você treinar, tá bom?
É isso aí, amiguinhos. Let's bora para esse vídeo? Ah, se você for um aluno aí do Colune dos próximos anos, for tentar Colune 2025, 2026, etc., dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Meu curso Matemática para Colégios Técnicos, uma matemática direta ao ponto, né? Para te ajudar na conquista da sua tão sonhada vaga. Beleza? Agora sim, let's bora. Considere x e y as medidas dos catetos de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual a 2. Então, é correto afirmar que essa expressão aí vai valer quanto? Olha só, um triângulo retângulo com catetos x e y, a hipotenusa é igual a 2. Então, pelo teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aqui está quase um produto notável, não tá? Que seria isso aqui o produto notável, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Não tá? Então, olha só, se eu falar que isso aqui é isso, eu vou estar acrescentando essa parcela de 2xy do lado de cá da minha balança. Imagina a equação que é igual a uma balança. Se você coloca uma coisa de um lado, você tem que pôr do outro, senão ela desequilibra. Então, para compensar, né, para completar o quadrado que a gente fala, eu vou colocar isso aqui do lado de cá, porque aí eu enfiei essa coisa do lado esquerdo, e a mesma coisa do lado direito, eu não estou causando déficit na minha balança. Então, isso aqui, a fatoração, é x mais y ao quadrado, certo? Eu tiro a raiz do primeiro e do último, eu fiz isso aqui para ele virar esse produto notável, né? É igual a 4 mais 2xy. Pronto, né? Aí o problema fica resolvido, porque onde tem x ao quadrado, x mais y ao quadrado aqui, ó, esse camarada, eu vou substituir por isso aqui, ó. Beleza? Pronto. Vou colocar fator comum em evidência, porque ali 4 e 2, ambos, né, dão por 2, não é isso? Então, olha só, se eu tirar isso daqui e colocar 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica 2 mais xy, ok? Porque, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes xy, 2xy. Esse camarada vai cortar com esse 6 dividido por 2, vai dar 3 centímetros, não é? Porque ali foi dado em centímetros. Quando eu for transformar isso, ó, vai ser 0,03 metros. Ó, porque centímetro para metro, você anda 2 casas. Se eu quisesse expressar centímetro em decâmetro, eu ia ter que andar 3 casas. Então, não ia ser 3 também. Entendeu? E decímetro, eu ia ter que andar uma casa para trás, ia ficar 0,3. Em milímetros, eu ia andar para frente, ia ficar 30. Beleza? Então, a resposta correta é a letra B. Peraí, pessoal, peraí que o VAR detectou um problema nessa questão aqui, professor Laércio, né, como sempre, super atento aos detalhes sórdidos, olha só o que o professor Laércio falou. Essa questão 11 aí, considere x e y as medidas dos catetos de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 2 centímetros. E aí tem uma expressão para você calcular e as respostas estão em milímetros e decímetros em metros. Olha só, eu acho que essa questão está zuretada, porque ela misturou coisa com unidade, coisa sem unidade. Ele deveria falar... Vamos lá, então, resolver essa polêmica aqui. Bem, qual que é a questão, o questionamento do professor Laércio? Observe uma coisa, os lados desse triângulo tem que estar em centímetro, para fazer sentido, né, gente? Porque ele falou que a hipotenusa é 2 centímetros, então esse x e esse y estariam, né, em centímetros. Aí aqui no numerador, quando você multiplicar centímetro da unidade do x e centímetro da unidade do y, você vai ter aqui centímetro quadrado, certo? Embaixo, a mesma coisa, quando você somar uma unidade em centímetro com uma em centímetro aqui, vai dar em centímetro. Quando você elevar ao quadrado, também vai dar centímetro ao quadrado. E aí, essas unidades vão se cortar e os números em questão, eles seriam adimensionais, né? Seria um número adimensional, certo? O resultado ia ser 3 adimensional. Então, a resposta deveria não ter unidades, de acordo com o professor Laércio, nosso mestre, e deveria ser 3, tá bom? Agora, como aqui eu trabalhei com centímetro e é a resposta que está no gabarito, olha só, eu estou olhando à luz do gabarito 1, tá? Tá a letra B, que é essa daqui, né? Por causa que o exercício considerou que a resposta dessa conta vai dar em centímetro, porque o x e o y estão em centímetros, e aí andando 2 casas para trás, né, você viria para cá em metros. Mas agora, realmente, eu concordo com o digníssimo professor Laércio, essa resposta
em centímetros ela não faz sentido por causa da anulação das unidades, né? Então ele não deveria ter colocado unidades aqui, já que gerou uma ambiguidade, né? Porque o número 3 aqui está em DAM, né? Então, assim, se eu fosse vocês, eu entrava com o recurso, pronto, falei. As frações próprias são aquelas cujo numerador é menor que o denominador. E as frações irredutíveis são aquelas cujo numerador e o denominador são primos entre si. Fração própria, então, de cima pequeno, de baixo grande. E irredutível não dá mais para simplificar. Isso que ele quis dizer, primos entre si. Não tem divisibilidade em comum para simplificar. Uma fração positiva, classificada como própria e irredutível, é tal que, se adicionarmos 16 unidades ao numerador, seu valor fica aumentado de 2 unidades. Então, vamos pensar o seguinte, nós temos uma fração x por y, certo? Se eu aumentar 16 unidades no numerador, essa fração original, que era x sobre y, fica aumentada de 2 unidades. Vamos ler de novo com calma e entender. Ó, uma fração é classificada como própria e irredutível, é tal que, se adicionarmos 16 unidades ao numerador, então o numerador era x, eu adicionei 16. Seu valor, quer dizer, o valor dessa fração, com o mesmo denominador y, fica aumentado de 2 unidades, ou seja, é o original mais 2. Então, é correto afirmar que o número de frações que satisfazem as condições acima é qual? Olha só, primeiro, eu vou tirar o MMC entre os denominadores aqui, que é y, para simplificar, né? Y por y corta, multiplicando por x vai dar x. Aqui, ó, y por 1 é y, vezes 2 vai dar 2y. O y aqui vai cortar, e aí vai ficar só o que está lá em cima, né? Que é x mais 16. O x daqui corta de cá. Se eu passar um para o lado para o outro, ó, vai cortar, né? Então, x corta. E o valor de y, portanto, é 16 dividido por 2, que é igual a 8. Então, a nossa fração é do tipo x sobre 8, mas ele falou que ela é própria. Então, quer dizer que o x tem que ser menor que y, e ela é irredutível. Então, tem que ser um número que não tem divisibilidade com o 8 para poder simplificar. Então, pode ser 1, 2 não pode, porque aí ia dar para simplificar, certo? 3 pode, 4 não pode, 5 pode, 6 não pode, porque 6 aqui ia simplificar, e 7 pode. Portanto, nós teríamos 1 oitavo, 3 oitavos, 5 oitavos e 7 oitavos, 4 frações. Em 19 de janeiro de 2006, a sonda de missão New Horizons, da NASA, partiu de Cabo Canaveral, na Flórida, em direção ao planeta Plutão. O objetivo da missão era estudar a geologia do planeta, as suas luas e os objetos do cinturão de Kuiper, sei lá, nos limites do sistema solar. A sonda chegou ao planeta destino em meados de 2015. Foi uma viagem de quase 5 bilhões de quilômetros, certo? Que durou exatos 9 anos e meio, 9,5 anos, né? A gente vai colocar aqui. De acordo com a agência espacial, a viagem levou cerca de 1 minuto a menos do que o previsto. Olha, 1 minuto, hein? O cálculo tá bem mais pontual do que muita gente por aí, né? Que vai com daquele na esquina. Enfim, o cálculo da velocidade média de um objeto é obtido por meio da razão, quer dizer, a divisão da distância que ele percorre e o tempo gasto nesse percurso. Considere um ano com 360 dias e um mês com 30 dias. A alternativa que mais aproxima, né, a velocidade média dessa sonda vai ser qual? Então, nós vamos pegar 5 bilhões de quilômetros. A resposta é em quilômetros por hora. Então, já vou deixar aqui em quilômetro. Bilhão tem 9 zeros, ó. Certo? Aqui seria, né? Aqui a gente estaria no milhar, aqui no milhão, aqui no bilhão. E aí nós vamos dividir por 9,5 anos. Só que aí 9,5 anos, cada ano tem 360 dias, que ele mandou considerar aqui, certo? E cada dia tem 24 horas. Observe uma coisa, ele fala a duração do mês, mas você não vai usar isso aqui, porque ele já te deu a quantidade de dias que tem no ano. Se você tacar um 30 aqui, você vai correr risco de errar na sua resposta, tá? Então, muito cuidado. Não poderia pôr 30 no denominador. Beleza? Então, agora a gente vai fazer alguns ajustes aqui para poder dividir aqui com mais dignidade, porque vai ser complicado, né? Porque aqui 5, ó, não tem muito critério de divisibilidade com os números de baixo, né? Pessoal, é óbvio que se você tivesse uma calculadora lá na hora da prova, você ia fazer a conta assim, 5 bilhões, certo? Dividido por 9,5, resultado dividido por 360, resultado dividido por 24. Vai dar esse número aqui, ó, 60 mil e uns quebradão, quase 61 mil, e a resposta da letra A, como é o gabarito, certo?
Agora, lá na hora da prova, você não tinha calculadora. E aí você observa uma coisa, olha só, o menor resultado, 8, se eu dobrar 8 vai dar 16, se eu dobrar 16 dá 32, se eu dobrar 32 dá 64, que é próximo desse 62, ou seja, esses resultados, eles são o dobro do outro, tá muito distante, porque uma coisa para dar o dobro da outra, ela é muito maior do que essa. Então, se eu fazer pequenos golpes aqui de cálculo, eu não vou correr risco. Então, olha só, eu vou falar que 9,5 é 10, e vou cortar com um zero em cima, porque dividir por 10 é cortar o zero, tá? Eu vou cortar um zero aqui com um zero de cá, e aí eu vou pensar o seguinte, 100 dividido por 25 não é 4? 100 dividido por 25 é 4. Pensa em 4 moedas. 2 zeros no final aqui desse número, ó, é um número 100 que for multiplicado. Se eu dividir por esse 24 aqui, vou pensar que é 25, né? Então vai dar 4. Então eu vou multiplicar 4 vezes esse 5 aqui, vai dar 20. Ó, presta atenção. 20, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Aí agora fica mais fácil eu fazer essa conta com o número 36 que sobrou aqui embaixo. Vou reescrever. Aí eu vou simplificar, né? Esse 20 com esse 36 aqui, ambos por 4. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 9. Beleza? Ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 5 seguidos de 5 zeros. Eu odeio fazer conta com um número que tem muito zero. Odeio. Ok? E aí eu vou dividir por 9. Olha só, se fosse por 10, eu ia cortar um zero, ia dar 50 mil. Mas como é por 9, é mais que 50 mil, certo? Lembrando que eu fiz altos arredondamentos aqui. Então, 62 é a única que é mais que 50 mil, né? E tá mais acima, enfim, né? Devido a esses arredondamentos aí. Então, na hora da prova, devido à distância dos números, você poderia ter feito assim. Ou então, se você não quisesse arriscar, você teria feito a multiplicação dos denominadores aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui 9,5 só para ver, né? Aí faria 360 vezes isso, vezes 24. Tá dando 82.080, né? 82.080. Aí aqui, esses 80 aqui, gente, em vista de 82 mil, isso é resíduo, né? Eu vou colocar 3 zeros aqui para facilitar minha vida, que eu não sou obrigada. Aliás, eu vou pôr mais um zero aqui, ó. Cortar 4 zeros aqui nessa brincadeira. Então, eu vou dividir esse número aqui, ó, que é 500 mil por 8, certo? Aí chega mais ou menos no que a gente viu aqui, né? Enfim, ia dar um resultado aí parecido, porque aqui eu tô fazendo vários arredondamentos. Aí se você for uma pessoa corajosa, você dividiria 5 bilhões por esse número aqui. Nunca que eu vou fazer uma coisa dessa, que eu não sou maluca, né? Aqui tá muito distante, então é óbvio que não tem necessidade. Theo e Lia participaram de uma competição matemática, na qual, em um primeiro momento, tiveram que simplificar as expressões A e B indicadas abaixo, né? Em seguida, formaram questionamentos sobre qual seria o valor numérico de A para que Azinho seja igual a Bzão. Então, muito cuidado aqui com essas letras, tá? E acertaram a resposta ao afirmarem que qual que vai ser o valor que vai tornar isso verdadeiro. Olha só, eu vou começar a fazer isso aqui pelo Bzão, tá? E nas questões de x do expoente, principalmente o Coutek gosta bastante, eu expliquei coisas relacionadas a isso. Então, olha só, aqui eu tenho 5AB, né, mais 1. Se eu tenho soma no expoente, significa que era uma multiplicação de potência de mesma base, correto? Então, esse 5AB mais 1 é 5 elevado a B vezes 5 elevado a 1. Por quê? Porque quando você tem potência de mesma base, você soma os expoentes, né? Então, isso aqui nada mais é do que 5 vezes 5 elevado a B. Beleza? Então, eu vou tirar essa coisa daqui e vou colocar simplesmente 5 que multiplica 5 elevado a B. Certinho? Aí aqui, ó, ele está multiplicando por 4. Então, aqui eu posso multiplicar esse 5 vezes esse 4. Vai ficar 20 que multiplica 5 elevado a B. Esse 5 elevado a B, né, ele é como se fosse um x, tá? Então, vai ficar 20 que multiplica 5 elevado a B. Eu não posso multiplicar, obviamente, 20 vezes 5, porque eu teria que fazer primeiro a potência para depois a multiplicação, né? Aqui, ó, esse 5 elevado a B mais 3 é a mesma coisa. É 5 elevado a B vezes 5 elevado a 3, ok? Porque se eu tenho uma soma no expoente, é porque era multiplicação de potência de mesma base. 5 elevado a terceira, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, eu vou tirar isso daqui e vou colocar 125 vezes 5 elevado a B, ok?
Agora, olhando para esse numerador dessa fração, eu tenho 20 coisas e tiro 125 coisas. É o mesmo x isso aqui, ó, tá vendo? Ó, 20x menos 125x. Então, pensa assim, você está devendo R$125 e está pagando 20, você vai ficar devendo 105. Então, o resultado disso aqui é 105, certo? Vezes 5 elevado a b. Já substituí lá em cima, né? Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Lembrando que tem essa multiplicação, tudo aqui é uma multiplicação só, né? Mas vamos primeiro pensar nisso aqui. Tá? 5AB menos 1. Então, esse menos 1 significa divisão, né? Divisão de potências de mesma base. Então, isso é 5AB dividido por 5A1, porque se subtraiu é porque era divisão, né? 5A1 é 5, ó. E aí, quando você multiplicar por esse 10 aqui, ó, certo? Vou multiplicar por 10. Vai morrer, ó. O 5 vai ficar 2. E a raiz quadrada de 441 é 21, certo? Se você fatorar aí, ó, você vai dividindo, você vai ver que vai dar 21, beleza? Eu não vou fazer não, gente, porque eu já decorei. Eu prefiro que eu decoro certos números. Esse aqui é bem óbvio, toda hora a gente faz isso, né? E aí aqui vai dar 21 então. Se você não soubesse, você vai fatorar, certo? E aí, como dá 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, você vai pegar o 3 e o 7, né? Para tirar fora da raiz, 3 vezes 7, 21. Beleza? Aí aqui, ó, 2 vezes 21 dá 42, vezes 5 elevado a b. Então, toda essa galera aqui, ela se resume a 42, 21 vezes 2, 42 vezes 5ab. Graças a Deus, né, Berkings? Ninguém é obrigado. E aí eu vou simplificar por 21 em cima e embaixo, tá? Porque 5 vezes 21 é 105 e 2 vezes 21 é 42. Então, simplificando essa contaiada toda, vai resultar apenas nesse número aqui, muito mais amigável, né? Vamos deixar isso armazenado em uma tigela e agora vamos mexer no A. Bem, antes de eu sair metendo louco aqui, eu vou dar uma olhada na parte de baixo, ó. Aqui eu tenho um A elevado a 13. Se eu colocar A13 aqui em evidência embaixo, eu vou poder cortar esse A13. É isso que eu vou fazer a priori. Ó, colocando a A13 aqui A16 dividido por A13 vai dar A3, que eu subtraio os expoentes, né? Esse 16 menos 13 é 3. Aí agora o 14, ó, menos o 13 vai dar A elevado a 1. Aí você me perguntar, mas você não poderia pôr A14? Eu poderia, mas é porque eu quero cortar com esse aqui, entendeu? Embaixo não dá para pôr a A14 em evidência, tem que ser a A13 embaixo. Então, por isso que eu vou colocar pelo menor expoente. Então, aqui fica menos A. Aí, aqui, então, se eu coloco A13 em evidência, para o primeiro aqui vai ficar 1 e para o segundo vai ficar A, né? Vou pôr o A na frente, que eu acho mais elegante. Correto? Eu estou dividindo A14 por A13, está dando A. A13 por ele mesmo vai dar 1. Corta. Isso aqui ainda dá para pôr A em evidência. Vai ficar A que multiplica A ao quadrado menos 1 dividido por A mais 1. É claro que você já percebeu que isso aqui é um produto notável, que é a diferença entre dois quadrados. A fatoração disso é a soma, que é o A mais 1, que multiplica o A menos 1. Beleza? Então, eu estou desmembrando isso aqui em outra fatoração para poder, ó, finalmente cortar. Beleza? Então, finalmente, eu tenho que A maiúsculo, né, Azão, ele é A que multiplica A menos 1. Azinho que multiplica Azinho menos 1. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse parêntese aqui, né, vai ficar A ao quadrado menos A é igual a A. Eu vou passar esse A para cá subtraindo e vou igualar a 0. E vou resolver isso aqui como se fosse uma função de segundo grau, né, uma equação de segundo grau. Ó. O A da equação do segundo grau, tá? O acompanhante do termo ao quadrado é 1. O B, ele é menos 1, que é o acompanhante do x, né, digamos assim, e o C é o termo independente do x. O A aqui, gente, o Azinho minúsculo, ele é como se fosse o x da equação. Então, o Azão é o termo independente, certo? E aí eu vou calcular qual que seria as raízes para essa equação em função do Azão, né, porque o Azão é o termo desconhecido. Então, vai ficar assim, ó, Azinho, que é o x, né, da nossa equação, ele é menos B, então menos com menos vai dar mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4ac. Presta atenção, menos 4ac. Menos daqui com esse mais dá menos, com esse menos dá mais. Então, vai ficar 4, como c é azão, fica 4azão, dividido por 2, que é 2a embaixo. Fórmula de Bhaskara, beleza? O exercício fala, né, que azinho é igual a b. Como eu já tenho o valor de b, eu vou trazer esse valor de b para cá e vou igualar esse azinho aí ao b, beleza? Pronto, agora vamos continuar.
Olha só, esse 2 daqui vai cortar com esse 2, porque se eu passar multiplicando, eles vão cancelar, né? Esse 1 que tá aqui, ele vai passar para cá, ó, subtraindo, né? Então, vai ficar menos 6. Eu devo 5 e devo 1. Então, eu fico devendo 6. E esse lado da equação aqui, ele não vai se alterar, né? Vai ficar aqui. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado e isso também, esse sinal de menos nem vai fazer muito sentido, né? Porque vai dar... O quadrado aqui vai dar essa coisa positiva, 1 mais 4a. E menos 6 ao quadrado vai dar 36. Então, eu vou passar esse 1 para cá, ele vai subtraindo. Vai ficar 36 menos 1, que é 35. E o 4, que está acompanhando o a aqui, ó, ele já vem dividindo. Então, o valor de a é 35 quartos, resposta da letra B. A questão 15 tem um enunciado bastante simples. O produto de um número inteiro x pelo antecessor do seu antecessor resulta na terça parte de x. Então, vamos escrever isso que está dito aqui nessa frase. O produto de um número inteiro x pelo antecessor do seu antecessor. O antecessor é o número que vem antes. Agora, quando você fala o antecessor do seu antecessor, são dois números que vêm antes. Se fosse só o antecessor, seria x menos 1. Mas como é o antecessor do antecessor, é x menos 2. Então, dois números antes. Ele fala que esse produto aqui resulta na terça parte de x. Então, x sobre 3. É claro que só faz sentido falar em antecessor e sucessor para números inteiros. Então, isso aqui, se você desenvolver, vai resultar numa equação do segundo grau. Vamos desenvolver aqui. Primeiro, vamos eliminar esse denominador aqui. Vamos multiplicar toda a equação por 3. Aí esse 3 aqui vai sumir. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes x menos 2. E aqui, quando você multiplicar por 3, esse 3 aqui vai sumir, vai ficar somente x. Então, desenvolvendo aqui o parênteses, isso aqui vai dar 3x2. Aqui vai dar menos 6x é igual a x. Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. A gente não precisa usar fórmula para resolver, basta fatorar. Então, vamos colocar todo mundo para o primeiro membro. 3x2 menos 7x é igual a 0. Agora, fatorando aqui, podemos colocar x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica 3x menos 7 é igual a 0. Para que esse produto aqui seja 0, um dos fatores tem que valer 0. Ambos ao mesmo tempo não dá, né? Mas esse sozinho valendo 0 resolve a equação e esse sozinho valendo 0 também. Então daqui nós vamos ter duas soluções. Ou x é igual a 0, que é uma solução. E a outra solução é 3x menos 7 é igual a 0. Isso aqui vai dar x é igual a 7/3. Então, estão aqui as duas soluções da equação do segundo grau. Agora, não significa que isso aqui seja a solução do problema. Olha aqui, volta lá no enunciado. O produto de um número inteiro x, olha aqui, x tem que ser um número inteiro. Então, por causa disso, a gente vai ter que eliminar essa solução aqui, ó, não vale. Ela vai ser eliminada porque isso aqui não é um número inteiro, é um número fracionário. Então, sobra apenas uma solução, x igual a 0. Então, x igual a 0 é a única solução. Aqui no enunciado ele fala: é correto afirmar que, se S é o conjunto que contém todas as soluções para x, então temos que achar o S primeiro, o conjunto S, que
que é o conjunto de todas as soluções, a única solução é o zero. Então, isso aqui é o S, é um conjunto unitário, cujo único elemento é o número zero. E aqui as alternativas sobre o S. Primeira, letra A, o que ele está falando aqui? S está contido nisso aqui. O que é isso aqui? S está contido em R menos Q são os reais menos os racionais. Olha aqui, reais menos racionais, por acaso esse conjunto aqui é manjado. Isso aqui é o conjunto dos números irracionais. Então eu pergunto, zero é um número irracional? Claro que não. Então essa letra aqui está errada. Claro, porque aqui nos irracionais não tem o zero. Você está excluindo os racionais daqui. Nessa hora de excluir os racionais, o zero vai embora, né? Junto com todos os demais números racionais. Então a letra A está errada. Essa letra B aqui, isso foi A, né? Vamos fazer aqui a B. S é igual a vazio. O conjunto solução é o conjunto vazio? Não é o conjunto vazio coisa nenhuma. É um conjunto que não é vazio. S é um conjunto unitário, cujo único elemento é o número zero. Então isso aqui está errado também. Letra B está errada. O conjunto S não é um vazio. Letra C, ela fala que S está contido em Z-. O que é isso? S está contido em Z-. O que é Z-? Z- é o conjunto dos inteiros negativos. Será que isso está certo? Conjunto dos inteiros negativos, que é -1, -2, -3, até menos infinito. Só que ainda tem o zero. Quando você fala Z-, o zero está contido ali. Se você falasse Z- asterisco, colocasse um asterisco aqui em cima, aí não teria o zero. Z- asterisco, toda vez que na indicação de um conjunto você colocou asterisco, é para não colocar o zero. Aí seria, nesse caso, -1, -2, -3, etc. Então, S está contido em Z-, sim, porque tem o número zero aqui, ó. Para que o S esteja contido num conjunto, basta que esse conjunto tenha um número zero, e o Z- tem o número zero. Então, essa letra C aqui está correta. A letra D fala que o S está contido em N asterisco. O que é N asterisco? O N asterisco é o conjunto dos naturais tirando o zero. Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Mas sem o zero. Sem o zero, nada feito. Teria que ter o zero aqui para o S estar contido, né? Então, essa letra D aqui está também errada. E a resposta do problema é a letra C. Considere as afirmativas. A raiz da equação que está aqui é um número par? Bem, vamos começar por aqui, tirando o MMC entre os denominadores, que é o próprio 4, né? Então, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Ó. 4 por 1, 4, vezes 5, 20, né? 4 por 2, 2, vezes 3, 6. 4 por 4, corta, multiplica por 1 em cima, vai dar o próprio de cima. Se eu pego esse menos 6 e mando ele para cá, ele vai vir somando, correto? Então, vai somar menos 6 com mais 6 vai dar 0. Beleza? Então, simplesmente desaparece, né? O negócio vai ficar 0 aqui. E esse 2x, eu vou passar ele para cá, subtraindo. Então, vai ficar 18x, né? 20x menos 2x vai dar 18x. Quando eu passar o 18 para cá dividindo, 0 por 18 é 0. Então, a solução aí é 0. 0 é um número par, então a primeira é verdadeira. O produto das raízes que está aqui é positivo. Então, vamos ver se esse produto é de fato positivo.
tá? O MMC entre os denominadores é o produto desses dois camaradas aqui, certo? Então, o que que você pode fazer para facilitar, né? Você já multiplica aqui cruzado, ó, porque quando você dividir esse camarada por esse, vai cortar o 2x, vai sobrar só o x menos 1, que é o mesmo que multiplicar aqui. A mesma coisa aqui, né? Então, vou multiplicar aqui já fazendo chover, ó. 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 2x é 4x. E aí, esse menos 1 aqui, ele vai multiplicar esse cara, porque quando eu dividir pelo de baixo, ó, aqui, e multiplicar pelo de cima, né, vai ficar menos 1 vezes esse camaradinho aqui. Quando eu fizer essa continha, ó, 2 vezes x, 2 vezes x vezes x, vai dar 2x ao quadrado. Só que o menos 1 multiplicando ele, vai dar o sinal contrário, né, então vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 1, que está aqui, vezes esse 2x, vai dar menos 2x, aí vai trocar de sinal por causa do menos 1 multiplicando, vai ficar mais 2x. Vou mandar a galera toda para o lado esquerdo, certo? Já organizando os números. Aí vai ficar assim, ó. Esse cara vai passar para cá positivo, vai ficar 2x ao quadrado. Vou somar 3x com 4x, 7x. Mas esse 2x aqui, ele vai negativo. Então, 7 menos 2, 5x. Ok? 5x positivo, né? Beleza. E esse menos 3 que está aqui fica. Aí agora você tem que lembrar do método soma e produto, você não tem que tirar as raízes da equação. Ele falou o produto das raízes, ó, produto, ele é positivo. Então a gente sabe que o produto das raízes é o C sobre A, né? Então o C, ele é menos 3 e o A é 2, então esse produto é menos 3 meios, ou seja, o produto é negativo. Então isso aqui é falso. Por último aqui, né, a gente tem essa, vou tirar o MMC, vai ser 6, tá, para facilitar. Então, divide por 3, dá 2 vezes 2x menos 4x. 6, divide por 1, 6 vezes 5, 30. 6 por 2, 3, 3 vezes 7, 21, ok? Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse 30 para cá subtraindo. Então, vai ficar assim, eu estou devendo 30 e estou devendo 21. Então, vou ficar devendo 51. E aqui, menos 4x, certo? O que ele fala é, o maior número inteiro, né, o maior inteiro pertencente ao conjunto solução dessa equação é um divisor de 4. Beleza, multiplica por menos 1 dos dois lados. Aqui vai ficar 4x maior ou igual, porque tem que virar o sinal. Opa! Menor ou igual, porque tem que virar o sinal. Certo? 51. E aí eu passo esse 4 para lá dividindo. Ok? Então, o valor de x vai ser menor ou igual a 51 quartos. Se você dividir 51 por 4, vai dar 12,75. Como você quer soluções menores, o inteiro, o menor inteiro, né? Maior inteiro, desculpa, porque aqui os números vão ser menores. Então, o maior de todos é esse aqui, que é o 12, porque esse aqui é 12,75, então, o maior inteiro é 12. Ele é divisor de 4? Não. Ele é divisível por 4 ou é múltiplo de 4, tá? Você poderia ter essas duas palavras aqui que tornaria a sentença verdadeira. Tá? Na verdade, você, para estar correto, ou você falaria múltiplo de 4 ou divisível por 4, né? Que daria certo, né? Ou então falaria múltiplo de 12, né? Que também daria certo. Enfim, tá errado porque tá escrito aqui divisor e na verdade não é divisor, é múltiplo ou divisível. Beleza? Então, apenas uma é verdadeira. Resposta aqui da letra D. Durante uma gincana de matemática no Cap Colune, os estudantes tiveram que dançar movimentos, movimentando os braços, de acordo com os gráficos das funções matemáticas pré-selecionadas. A estudante Júlia se apresentou e, de maneira correta, fez os movimentos com os braços indicados ordenadamente nas figuras abaixo. Considere que as posições dos braços indicados acima ilustrem os gráficos das funções matemáticas de primeiro e segundo grau. A alternativa que contém as funções que melhor representam ordenadamente os movimentos dos braços de Júlia durante a dança na gincana de matemática é... Observe uma coisa, essa questão é muito parecida com uma do próprio Colune, né? Que fala que o cara tem um sobrinho e tal, e ele faz um desenho. Na hora que eu olhei assim, eu já lembrei dessa, né? Para falar coisas a respeito dos gráficos das funções de primeiro e de segundo grau. Então, é uma ótima maneira que o Colune tem de, em uma única questão, ele te cobrar duas matérias, digamos assim, né? Diga-se de passagem, eu acho que o Colune é uma das provas que mais faz isso, porque ele só tem 10 questões de matemática, então ele precisa de questões mais bem elaboradas aí de matemática, senão não consegue abordar tantos assuntos, né? Enfim, vamos lá. Essa primeira aqui é uma função de primeiro grau com A positivo, certo? E ela nasce na origem. Então, o B dela é 0. Então, vamos olhar aqui para a gente ir eliminando algumas alternativas. Ó, essa aqui não faz sentido. Por quê?
Porque o A aqui é mais 1, o B, desculpa, é mais 1. Então, se fosse essa daí, a função estaria aqui, ó, no número 1, entendeu? E não cruzando na origem. Então, nós vamos desclassificar a letra C por causa disso. Eu vou apagar para ficar fácil da gente ver, tá? Aqui, um outro indício também é o seguinte, ó, que isso aqui tá parecendo uma bissetriz dos quadrantes ímpares, tá vendo? Esse ângulo aqui está parecendo que é 45 graus. Isso acontece quando a reta tem inclinação igual a 1. Por quê? Porque se a gente formar um triângulo aqui, ó, esse cateto é igual a esse, a tangente do ângulo é igual a 1. Então, isso acontece quando o A da equação é 1, certo? Então, a resposta aqui vai ser a letra A, né? Mas, por exemplo, faz de conta que você não teria pensado nisso. Vamos ver as próximas. Olha só, aqui nós temos uma função de segundo grau que tanto o B quanto o C dela tem que ser 0. Por que o C é 0? Porque ela cruza no eixo Y no 0. Por que o B é 0? Porque o Y é o eixo de simetria. Então, as explicações são essas, né? A gente estudou bastante nas últimas aulas aí os coeficientes das funções de segundo grau. Foi uma das coisas que eu mais revi com vocês, foi isso, A, B e C de parábola. Então, aqui não faz sentido essa alternativa. Por quê? Porque o C da equação do segundo grau, ele faria, né, a função ficar assim, ó, encostando lá em cima e não na origem. Portanto, a letra B também nós iremos eliminar. Beleza? Agora vamos ver as próximas. Essa aqui é uma parábola com inclinação negativa, B e C igual a 0 também, tá? Porque cruza na origem e o eixo de simetria é o Y. Então, aqui, ó, tanto essa quanto essa tecnicamente poderiam estar no páreo, né? Então, vamos olhar a última. A última, olha só, a inclinação da reta é negativa. Como é que pode ser essa? Não faz sentido. Então, a resposta aqui, letra A de fato, né? Agora, só um detalhe. Então, isso aqui que eu falei faz todo sentido. O X, né? Aqui, o Y é igual a X, porque isso aqui, ó, o A é igual a 1, né? Porque aqui tem um 1 embutido, né? 1 perto do X aqui. Por quê? Por causa que esse ângulo está muito com cara de 45 graus, a inclinação dele, né, tá muito, lembrando que escala não vale na prova, né, mas como ali você tinha opções muito assim diferentonas, esse ângulo aqui é um ângulo de aproximadamente 45 graus, tá vendo que o ângulo divide aqui em cima e embaixo igual? Agora, compara essas duas parábolas aqui para você entender o que o A tem a ver. O A, quanto menor, tá vendo? Porque aqui é 1/2. Vamos pensar só no módulo, sem pensar no sinal. 1/2. Quanto menor é esse A, quanto mais ele aproxima do 0, mais a parábola vai ficando aberta. Ela abre tanto que se ela abrir até o 0, ela vira uma reta. Então, aqui, ó, tá vendo? Que a concavidade dela muda. Aqui o A é 1. Aqui ele é menos meio, mas vamos pensar só no número meio. Esse número é menor, o módulo dele, certo? Então, quanto menor é esse número, correto? Mais aberta é a concavidade da parábola. Se ele for pequeno, 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 o professor Laércio ilustrou isso várias vezes nas aulas do VIP com vocês, a parábola abre até virar uma reta, porque aí quando A é igual a 0, né? Então faz todo sentido. E essa aqui, ó, o A é menos 1/4, né? Então ele ser negativo, a parábola é decrescente. E esse valor 1/4, pensando só no módulo, né, é um número menorzinho, então ele forma um ângulo mais pequenininho. Esse aqui é um ângulo maior, então tem a ver com a abertura do ângulo em relação ao eixo X, beleza? No gráfico abaixo é apresentada, de modo aproximado, a evolução da área média das residências norte-americanas durante o período de 1973 a 2003. Considere que no período entre os anos de 1993 e 2003, o gráfico esteja apresentando a mesma taxa de crescimento. Você vai usar a raiz de 3 como 1,7 e o π como 3,1. Então, a área aproximada, média aproximada de uma residência americana no ano de 1998, quer dizer, nesse ano aqui no gráfico, né, ela está mais próxima da área de qual dessas figuras? Olha só, como ele falou que aqui segue a mesma projeção, né, tá na mesma taxa de crescimento, então esse valor aqui, por estar equidistante, olha só, a distância daqui até aqui é 5, e daqui até aqui é 5 também. Então ele é o meio entre esses dois valores, ou seja, ele é a média entre esses dois valores, né? Então, olha só, somando aqui 186 mais 209, dá 395. Eu vou dar uma arredondada aqui, falar que é 400 e está por volta de 200, esse valor aqui, ok? Então, ele é mais próximo de um quadrado medindo
16 de lado, ó, 16 ao quadrado é 256, está muito distante, né? Vamos pegar as áreas mais fáceis. Um círculo de raio medindo 7, ó, π raio ao quadrado, ok? 7 ao quadrado é 49. Vamos pensar assim, ó, se fosse 50, o π sendo aproximadamente 3, aqui ele mandou usar 3,1, mas a gente não é obrigado. Só para você ter uma ideia, tá? Isso aqui está por volta de 150. Para 200, ainda assim está muito longe, certo? Olha só, um trapézio de bases medindo 10 e 14. A área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Ou simplesmente média das bases vezes a altura, porque Bzão mais Bzinho sobre 2, isso é a média das bases. Né? Quem é a média entre 10 e 14? É 12. Então, se você somar Bzão mais Bzinho dividir por 2, vai dar 12. Ó. 10 mais 14, 24 por 2, 12. Simplesmente o valor médio das bases. Então, aqui é 12 vezes a altura 12. 12 vezes 12, 144. Também está muito longe, né? Então, deve ser a letra B, né? Que ele falou que é um triângulo equilátero de lado medindo 21. Então, olha só. 21, a área, né, do triângulo equilátero, lembrando, ela é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nós focamos demais nisso, nas revisões, etc e tal. Então, é 21 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Certo? 21 ao quadrado é 481, se não me engano. Deixa eu ver uma coisa. 21 vezes 21. 441. Você ia ter que fazer a continha, né, amiguinho? Aí eu vou dividir por 4. Ia dar 110, você pode considerar, né? Porque aqui vai... Tem esse 1 aqui que vai dar uns quebradinhos. Mas, ó, tá vendo? 110 e 25. Vamos considerar que é 110. 110 vezes 1,7, aí é só fazer essa conta. Você ia fazer no canto, né? Vai dar 180 e poucos, né? Vamos pôr aqui 188 aproximadamente, tá? Então, olha só, é claro que 188 está mais próximo do valor que a gente tinha, que é aproximadamente 200. Aqui também, ó, não ia ser 200, porque aqui era 395, né? Mas, enfim, esse valor de 188 está mais próximo desse do que todos esses outros aí, ok? Então, a resposta é letra B. Considere as retas RS paralelas entre si, transpassadas pelas transversais T e V. As paralelas eu coloquei de vermelho e as transversais de azul, conforme esboçado na figura abaixo. Sabe-se que V, a reta V, que é essa aqui, ela faz com a reta R um ângulo de 45 graus, então aqui é 45 graus. E a reta T faz com S um ângulo de 30. Então, esse angulinho aqui, ó, ele é 30 graus. E a altura do triângulo POQ, relativa à base QO, é igual a 7. Então, isso aqui, ó, formando um ângulo reto, mede 7. Considere as aproximações de raiz de 2, 1,4, raiz de 3, 1,7 e π 3,1. Então, é correto afirmar que o perímetro do triângulo POQ em centímetros vale. Primeira coisa, se isso aqui é 45 e aqui forma 90 graus, então aqui é 45. Portanto, esse triângulo aqui ele é isósceles, aqui também é 45. Então, o triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa dele, né, é a diagonal do quadrado que ele formaria, como sempre, né? Aí, de novo, uma coisa que eu falei que é cair, tá aqui. Então, a hipotenusa, porque isso é óbvio, tá, gente? Não tem nada demais, não tem nada de místico, sempre vai cair isso aqui. Então, a hipotenusa é 7 raiz de 2, beleza? Não vou deduzir, já deduzi no vídeo, você assiste lá se você não souber. Isso aqui é um triângulo egípcio, porque aqui é 30, 90, aqui é 60. Então, vale lembrar que a hipotenusa do triângulo egípcio aqui, ó, ela é o dobro do lado oposto ao cateto, ao ângulo de 30, né? Então, aqui é 14, beleza? Lembre-se das proporções do triângulo 30, 60, 90, certo? Aqui é x oposto a 30, a hipotenusa é 2x. E oposto a 60 é x raiz de 3. Então, aqui é 14. Como aqui é 7, aqui vai ser 7 raiz de 3, porque esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 60 graus. Então, é só somar isso aí, tá? Olha só, esse pedaço mais esse tá dando 21. E esse pedaço mais esse, que ele pediu perímetro, né? Vai ser 7 raiz de 3 mais 7 raiz de 2. 7 raiz de 2. Dá pra gente colocar 7 em evidência aqui, certo? Então, vai ficar, se eu divido 21 por 7, vai dar 3. 7 por 7, vai morrer o 7, vai ficar só raiz de 3. 7 por 7, vai morrer o 7, vai ficar raiz de 2. Se você somar raiz de 2 mais raiz de 3, que é 1,4, mais 1,7, ó, vai dar 3,1, que é exatamente o π que ele deu. Então, eu vou substituir isso aqui por π, e a resposta vai ficar 7 que multiplica 3 mais π. Portanto, aqui, ó, letra C, ok?
Um e-reader, ou e-reader, sei lá, e-reader, né? É um dispositivo eletrônico destinado à leitura de livros digitais. É vendido em uma loja de eletrônicos sob 2 formas de pagamento. À vista, 850. A prazo, uma entrada de 450 no ato da compra, mais 520 após 2 meses. Considerando o regime de juros simples, é correto afirmar que a taxa de juros embutida na compra a prazo essa questão é idêntica a uma que caiu no Colégio Militar deste ano, de 2023/24, né, do primeiro ano. Então, a gente resolveu ela aqui no canal, por isso que eu falo, você não deve fechar os olhos para outras provas. Agora que eu vi uma coisa que eu pensei, aí eu falei, vou deixar para lá, mas como eu vi de novo, eu não vou deixar. Que é juros simples, tá? Juros simples. Vamos só refalar um pouquinho. Poderia ter visto essa resolução do Colégio Militar, sim, e tirado o que é de útil dessa prova. Essa questão, por exemplo, é igualzinha, tá? Assim, só muda os valores, né? Então, aqui nós vamos pensar o seguinte, ó. R$850, você deu de entrada 450, certo? Então, o que você deveria pagar se não tivesse juros é R$400, concorda? Para fechar em 850. Só que você está pagando 520, ou seja, você está pagando R$120 a mais de juros, né? Se J é igual a CIT, então você vai pensar o seguinte, os seus juros é 120. O capital inicial é o valor que você está financiando, que é esses R$400, né? A taxa é o que eu vou descobrir, o tempo é 2 meses, beleza? Então, agora, eu vou isolar o I na fórmula, mandando esse 400 e o 2 para lá, dividindo, não é? Então, vou fazer com muita hora nessa calma para simplificar os cálculos. Ó, o 2 e o 400 já vieram para divisão, ok? Eu vou simplificar aqui por 2, ó, vai dar 60. Beleza? E vou dividir por 4, porque se eu dividir por 4, aqui fica 100, que é porcentagem, ok? Então, aqui vai ficar 100 e 60 por 4 é 15. Portanto, a resposta aí é da letra D, 15%.